Você já conhece alguma obra de Joana de Ângeles? Você que está começando agora na doutrina espírita, já ouviu falar do espírito Joana de Ângeles? É a guia espiritual do médium Divaldo Franco, entidade à qual é atribuída a autoria da maior parte das suas obras psicografadas. A obra mediúnica de Joana é composta por dezenas de livros, muitos deles traduzidos em diversos idiomas, versando sobre temas existenciais, filosóficos, religiosos, psicológicos e transcendentais. Dentre as suas obras, destacam-se a série psicológica, composta por mais de uma dezena de livros, nos quais este ser estabelece uma ponte entre a doutrina espírita e as modernas correntes da psicologia. Na obra Veneranda Joana de Ângeles, os autores Celeste Santos e Divaldo Franco defendem que esse espírito teria sido, em uma de suas encarnações, Joana de Cusa, uma das mulheres que acompanhavam Jesus no momento da crucificação. Algumas das encarnações conhecidas de Joana de Ângeles foi Santa Clara de Assis, entre 1194 e 1253, Juana Inês de la Cruz, entre 1651 e 1695, e a última encarnação conhecida, Joana Angélica de Jesus, aqui no Brasil em 1761 e 1822. Joana de Ângeles é um espírito que tem grande valor na doutrina, pois tem um histórico de encarnações com bastantes desafios que lhe ajudou a ser o que é hoje. Um espírito que apresenta aí uma luz considerável e sempre disposta a ajudar. Joana, que na sua última encarnação veio a falecer em fevereiro de 1822, numa revolução em Salvador, na Bahia. Elaine, como é que você analisa as obras de Joana de Ângeles? Eu já tive a oportunidade, Cláudio, de ler algumas obras, né? E a última que eu li foi a Psicologia da Gratidão. A gente encontra bastante subsídio, elemento. A gente que faz palestra, eu costumo consultar essa coleção essa série psicológica do Divaldo, na psicografia da Joana de Ângeles. Então, eu gosto bastante. Muitas pessoas encontram dificuldades de fazer essa leitura por conta da linguagem que é utilizada, né? A linguagem, muitas vezes, é uma linguagem mais erudita, né? Então, eu escuto muito isso de pessoas no centro, também, que têm dificuldade de compreender a leitura, achando que é uma linguagem mais erudita, mas é uma característica até das obras de Divaldo, né? Mas eu gosto bastante dessa série, sim. Já li vários e me utilizo desses ensinamentos da Joana de Ângeles para as minhas palestras, como material de apoio. Nós vivemos um momento hoje, né, no nosso planeta, onde essas questões psicológicas estão muito latentes, né? Então, a gente encontra realmente muito material de apoio. A gente vem falando muito aqui essas questões, né? Esse Psicologia da Gratidão é um livro leve, né? Eu gostei bastante desse livro. É um livro esse eu achei fácil de ler, é um livro fácil de ler, é um livro leve e traz um conhecimento bacana. E você, Edson, já leu alguma obra de Joana de Ângeles? Eu já li e eu me enquadro nesses de que a Elaine está falando, que acha complicado e difícil. Então, eu sinceramente não... Aí é opinião particular minha, tá certo? Sim. Eu não gosto. Não gosto porque eu acho que quando o espírito, como dizem aí, né? Que, aliás, eu também contesto essas coisas aqui. Não é que eu contesto, eu acho que não tem necessidade de ficar buscando... As encarnações. E um espírito que nem muda de nome, é Joana, quer dizer, meio estranho isso tudo, tá? Bom, mas vamos deixar isso de lado, certo? Eu acho que o espírito ele tem que se abster de ficar buscando se a importância do espírito, para poder dar uma base, né? Falar, olha, esse espírito fez isso, e é por isso que é importante ser ouvido. Eu acho que não tem necessidade disso. Basta você olhar a mensagem e abstrair, né? E tirar da mensagem aquilo que é útil, que é bom e tal, né? Então, o que acontece, na verdade? Eu acho que a gente tá precisando, no meio espírita, de linguagem mais fácil.
de uma linguagem mais acessível às pessoas. Tá? Quando você começa a colocar uns livros, uma linguagem mais erudita, uma linguagem complicada, né, isso afasta as pessoas. As pessoas, elas não... Hoje em dia, inclusive, que a gente está... Falta de tempo para tudo, né? Você precisa ser mais direto, entende? E eu vejo na linguagem da Joana, inclusive nas obras do Divaldo mesmo, até do Manuel Filomeno de Miranda, uma linguagem que é complicadíssima. Aliás, eu uso um texto retirado do livro, acho que é O Homem Integral, né? Num curso que a gente dá lá de comunicação, de formação de palestrantes e tal, dessa questão da linguagem. Lá no Manuel Bento. Lá no Manuel Bento. Então eu peguei um trecho de um livro, que aliás esse trecho vocês encontram aí também na internet, naquele site O Pensador e tal, justamente para mostrar isso. Se você me permite ler esse trechinho, só para você ver. Aqui, ó. Como se mede a grandeza ou a pequenez das criaturas graças aos ideais que possuem? É na ação que se avalia a excelência de suas aspirações, pois que aí, ao operá-las, trazê-las ao mundo objetivo, é que elas experimentam a intensidade dos fornos onde são lançadas antes de se tornarem realidade. Joana de Ângeles. Então, esse trecho, retirado do livro, você tem que ler 3, 4 vezes para entender o contexto. Quando, na verdade, poderia ser colocado de uma maneira diferente, entende? É só isso que eu questiono, eu acho que não há necessidade no meio espírita disso. E a gente está precisando mesmo de leituras mais diretas, né? Mais leves. Mas você não acha que às vezes o espírito faz isso proposital para o pessoal correr atrás e se informar mais, pesquisar mais? Eu ainda penso diferente, Cláudio. Será que isso é o espírito? Né? Ou é do médium? Porque a gente sabe, pelos conteúdos, até de uma psicografia simples, de um trabalho nosso, mediúnico, que uma das características dos espíritos evoluídos é a clareza na comunicação. Então, ele com poucas palavras, uma frase curta, tem um sentido bem profundo. Né? Então, a gente percebe a evolução do espírito até pela forma que ele se comunica, porque ele, com poucas palavras, ele tem uma frase com uma profundidade muito grande. Esses trejeitos, essas colocações, é muito mais do médium do que do espírito, na minha humilde opinião, né? Porque você pega as obras do Chico Xavier, por exemplo, você pega a série de André Luiz ou a série de Emmanuel, você vê claramente os traços do Chico Xavier ali, né? A gente vê claramente o animismo. Né? Não estou dizendo que há uma alteração de conteúdo, né? Mas o animismo é presente, a gente sabe que é presente, né? Então, essa linguagem mais erudita é uma característica do Divaldo, né? Eu acho que não é só dele, tem alguns outros que escrevem dessa forma, né? Mas eu insisto o seguinte, Cláudio, não querendo desmerecer o trabalho, porque eu acho que o trabalho é fantástico, né? Só que eu acho que ele poderia ser feito de uma forma diferente para poder atingir um número maior de pessoas, principalmente as mais simples, né? Para que elas pudessem ter o conhecimento. E o que me incomoda realmente é essa questão de tentar ficar buscando e colocando títulos, né? Ou situações do espírito para poder dar uma bagagem ou para que, olha, puxa, tá vendo? É de Joana, então é inquestionável. Uma credibilidade maior. Dá uma credibilidade. Não vejo necessidade disso. Eu acho assim, as pessoas ficam preocupadas demais em querer saber quem são seus mentores e ficam buscando um mentor que seja... Né? Aí o mentor se apresenta, Joana. Caramba, Joana. Aí começa a querer buscar quem é Joana. Aí, nossa, olha, ela foi isso, foi isso. Não vejo necessidade disso. Agora, não pode servir também como uma espécie de comprovação? Que a gente tem revelações, por exemplo, de crianças que falam que na última encarnação foi viver em tal lugar, e aí, quando se pesquisa, realmente se confirma que existiram aquela individualidade que a criança afirma que foi. Também não pode servir como uma espécie aí de comprovação dessa relação
terra e dimensão espiritual. Cláudio, desculpa, mas eu acho que complica. Como é que você confirma que ela foi Joana de Cusa, por exemplo? Se não pelo próprio Divaldo ou pela pesquisadora que acho que ajudou ele a escrever, não sei. Então, eu não vejo necessidade disso. É a questão sinceramente. de acreditar, né? Às vezes as pessoas perguntam para mim quem é o meu mentor. Eu falo, não sei. Pergunta mesmo? Perguntam, eu não sei quem é. Não estou preocupado. Tá certo? Para que eu ia me preocupar com isso? Você sabe quem é seu mentor? Eu tenho, a gente, assim... Pensa aí, não, vamos para o intervalo agora, daqui a pouquinho a gente retorna e quero saber sua opinião sobre as obras aí de Joana de Ângeles. Participe pelo facebook.com/TV Mundo Maior e também pelo WhatsApp. Intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Até já.